Ele era o maior e mais luxuoso navio de todos os tempos. Suas salas imponentes e cabines espaçosas atraíam desde o mais humilde ao mais rico dos passageiros. O RMS Titanic foi aclamado como o barco que jamais afundaria, mas sua viagem inaugural foi subitamente interrompida. Minha mãe teve uma premonição. Desde o começo, ela sabia que tinha algo para temer. No início de uma noite sem luar, apenas 4 dias depois de partir, os passageiros sentiram uma falsa sensação de segurança e, repentinamente, o Titanic colidiu com um iceberg. Logo em seguida, sentimos a pior batida que nenhum ser humano poderia imaginar que acontecesse. Foi terrível. Depois de cerca de 3 horas dramáticas, o Titanic não teve salvação e afundou nas águas geladas de Terra Nova, junto à costa do Canadá, no Oceano Atlântico. Cerca de 700 passageiros escaparam em botes salva-vidas, mas presenciaram o drama de amigos e parentes que não conseguiram deixar o barco e desapareceram junto com o transatlântico. Os gritos e sons que eu escutei são algo impossível de descrever. Foram os ruídos mais pavorosos que eu já ouvi. Para os sobreviventes do lendário desastre, a noite fatal de 14 de abril de 1912 ficou guardada para sempre na memória. Titanic, a tragédia contada pelos sobreviventes. Ele era chamado de Palácio Flutuante, um navio dos sonhos. No dia 10 de abril de 1912, o luxuoso RMS Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, com direção a Nova York. Ninguém poderia imaginar que sua primeira viagem se transformaria na última. 4 dias depois de partir, o imponente navio afundou nas águas geladas e levou para o fundo do mar 1.500 almas. E com as dramáticas histórias contadas pelos sobreviventes. Bem, eu lembro disso o tempo todo. E este é o pior pensamento que tenho em minha mente quando lembro da imagem do navio afundando. Eu vejo como tudo aconteceu. Aqueles que estavam na parte esquerda do navio que colidiu com o iceberg foram os que entraram em pânico primeiro. Eles estavam gritando. Bem, eu tenho registrado perfeitamente em minha memória a noite do naufrágio. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Toda vez que vejo uma foto do Titanic, tenho a impressão de reviver aquele momento. Eu nunca vou me esquecer do barulho que o Titanic fez quando afundou. As pessoas gritavam e tentavam escapar, mas não conseguiram porque era tarde demais. Foi terrível, momentos terríveis. E até hoje eu ainda escuto os gritos e pedidos de socorro dos passageiros que pulavam do convés. Quando o bote salva-vidas finalmente tocou a água, não podíamos fazer mais nada para ajudar quem tinha ficado para trás. O desastre do Titanic marcou o fim de uma era. Neste dramático momento, a natureza derrotou a tecnologia e as pessoas passaram a questionar se acreditavam nos tempos modernos. Para dizer que o navio nunca afundaria, foi assim que ele foi anunciado. Bem, para dizer que o navio não afundaria, estava se desafiando o poder divino. No início do século XX, os americanos progrediam nas mais variadas tecnologias. E se existia um emblema para o progresso e para a tecnologia, o Titanic representava tudo isso. Ele era o maior meio de transporte já construído pelo homem. O RMS Titanic foi construído para ser o navio mais importante de todos os tempos. A última palavra em luxo para os passageiros que cruzavam o Oceano Atlântico. O responsável por esse projeto extravagante foi Bruce Ismay, o diretor da companhia inglesa de navegação chamada White Star Line.
No tumultuado estaleiro Harland Wilkes, em Belfast, na Irlanda, milhares de operários construíram o que deveria ser o navio dos sonhos. O Titanic era o arranha-céu dos navios. Media 4 quarteirões de uma cidade e tinha a altura de um prédio de 11 andares, com 9 pavimentos feitos de aço. Ele custou cerca de 7 milhões de dólares e se transformou na maior obra já realizada pelo homem. O navio era dividido em 16 compartimentos hermeticamente fechados para evitar a entrada de água e tinha 48 botes salva-vidas. Mas como a White Star Line achava que o Titanic nunca afundaria, eu acredito que eles pensaram que não seriam necessários botes extras. Então a companhia seguiu apenas uma determinação de segurança do governo e só colocou 16 botes a bordo. Os 16 botes do Titanic, junto com os infláveis, podiam transportar menos da metade da tripulação, que era de 2.201 pessoas. Mas este tipo de preocupação com segurança não fazia parte de um navio que foi projetado para não afundar nunca. Mais do que segurança, o Titanic simbolizava o apogeu de uma fase áurea. Tudo era grandioso, desde a escadaria principal, com uma pintura requintada, passando pelos quartos elegantes e salas de refeições com menus feitos para reis e rainhas. Para quem pretendia descansar ou se exercitar, o Titanic tinha decks com vista para o mar, um salão de ginástica, um exótico banho turco e uma das primeiras piscinas cobertas aquecida a vapor. Com todas essas atrações, o romântico navio atraiu passageiros de todas as partes. Desde milionários americanos e ingleses até pobres imigrantes europeus que iam para os Estados Unidos começaram uma nova vida. O Titanic tinha uma divisão de classes em 3 categorias, de acordo com os padrões da sociedade de 1912. A primeira classe era destinada aos milionários, a segunda, a classe média americana, e a terceira para os imigrantes. No dia 10 de abril de 1912, em Southampton, na Inglaterra, ricos e pobres embarcaram no luxuoso transatlântico para sua viagem inaugural até Nova York. No porto, parentes e amigos desejavam boa viagem, sem imaginar que muitos dos que estavam no transatlântico não seriam vistos nunca mais. Logo que o navio partiu, os passageiros da primeira classe entraram em seus luxuosos quartos. Entre eles estava John Jacob Astor, o mais rico de todos a bordo. Ele viajava ao lado de Madeline, sua jovem mulher que estava grávida. Também viajava no Titanic o playboy americano Benjamin Guggenheim, que fez fortuna com a mineração. Ida e Isidore Strauss, fundadores da Macy's, uma famosa loja de departamentos, e a milionária do Colorado, Margaret Brown, que preferia ser chamada de Molly. Entre os passageiros da segunda classe estava a garota Edith Brown, de 15 anos. Seu pai estava imigrando para Seattle, onde pretendia fazer fortuna no ramo da hotelaria. Quando nós subimos na escadaria principal, eu fiquei encantada com a sua beleza. Tudo no navio era maravilhoso. Quadros bonitos pendurados nas paredes e as mesas com talheres de prata e toalhas brancas. Era realmente magnífico. I do remember it being very beautiful. Os médicos falaram que ele tinha que se tratar nos Estados Unidos, ou então morreria. Go to America right away, or he would die. Os passageiros da terceira classe ficavam nas cabines dos andares inferiores do transatlântico, mas os quartos tinham o mesmo tamanho das acomodações de segunda classe de outros navios da época. Nós estávamos viajando no Titanic porque íamos morar na cidade de Kansas, onde meu pai pretendia abrir uma loja. Nós já tínhamos comprado uma casa
lá e achávamos que seria maravilhoso viajar no Titanic. Como éramos imigrantes, tivemos que embarcar na terceira classe. O comandante da viagem inaugural do Titanic era o capitão E.J. Smith, um veterano dos mares que trabalhava há 32 anos na companhia White Star Line. Ele estava próximo da aposentadoria e, numa irônica coincidência, este seria seu último cruzeiro. O capitão Smith era o oficial mais popular de todos os navios e tinha o melhor salário da época. Então, nada mais natural que coubesse a ele conduzir o Titanic em sua viagem inaugural. Em toda a sua carreira não tinha sofrido nenhum acidente. E talvez por isso, o capitão também acreditasse que nada poderia acontecer de errado. Bruce Ismay, o diretor da White Star Line, também estava a bordo para mostrar para todos que o navio era seguro. Apesar disso, alguns passageiros eram supersticiosos e tinham medo da primeira viagem. Minha mãe teve uma premonição e nunca dormia à noite. Ela passava a noite inteira acordada e só adormecia depois do amanhecer. Eu ficava com meu pai e pensávamos como era estranho minha mãe passar o dia todo dormindo. Mas desde o início da viagem parece que ela sabia que algo de errado estava para acontecer. Mas, na maioria dos casos, os passageiros respiravam um ar de otimismo e esperança em relação à viagem e ao futuro na América. Eles acreditavam que realmente o navio nunca afundaria. Todos tínhamos muitos planos e esperanças, principalmente os imigrantes, que pretendiam montar uma vida nova na América. E todos olhávamos muito adiante para pensar que algo poderia dar errado. No dia 14 de abril, o Titanic ia enfrentar seu pior pesadelo. Era domingo, o dia estava claro e o mar tranquilo. Os passageiros se divertiam passeando pelas varandas do barco ou brincando na sala de jogos. Eles não podiam imaginar que corria algum tipo de perigo, pois o Titanic nunca afundaria. E num navio tão belo, ninguém pensava no perigo. Na sala de comunicações, os operadores Harold Bright e Jack Phillips se esforçavam para conseguir enviar os telegramas dos passageiros. No meio de tanto trabalho, eles não davam muita importância para os telegramas de outros navios que alertavam sobre o perigo de icebergs na região. O capitão Smith fez de tudo para evitar o acidente. Logo de manhã, quando ficou sabendo das mensagens de icebergs, ele decidiu que o Titanic deveria se afastar 10 milhas ao sul da sua rota original. Ele acreditava que seria possível contornar os icebergs e evitar um choque. Na véspera do acidente, o telégrafo do navio quebrou. Foi exatamente neste período que o capitão deixou de receber uma mensagem urgente. O Titanic navegava na direção de um imenso iceberg. Às 9h20 da noite, o capitão se retirou da sala de comando. Ele pediu para ser informado se algo de errado acontecesse. A maioria dos passageiros também já estava dormindo nas cabines. Pouco antes das 11h40, o marinheiro Frederick Fleet avistou um objeto negro à frente do navio. Imediatamente, Frederick acionou o alarme e avisou ao oficial que estava no comando. Tem um iceberg na nossa frente, toda a velocidade a leste, virar a este bordo. O primeiro oficial, William Murdoch, ordenou mudar o curso do navio e reverter as turbinas, mas era tarde demais. Às 11h40 da noite, um barulho ensurdecedor parecido com um trovão ecoou pelo navio. O Titanic tinha se chocado com um iceberg. Uma hora e meia depois de eu ter deitado, aconteceu o pior acidente que um ser humano já tinha presenciado. Foi horrível. Meu pai estava próximo da porta e disse: "Pegue suas roupas de frio e me siga." Minha mãe saiu da cabine e perguntou para o marinheiro o que tinha acontecido. "Por que nós paramos no meio do oceano?" Ele respondeu que não tinha acontecido nada demais, que tinha sido apenas um pequeno acidente. O navio seria consertado e a viagem voltaria ao normal em poucos minutos. O primeiro oficial, Murdoch,
mandou fechar os compartimentos que davam acesso ao porão do navio, mas a água continuava a entrar no Titanic. O chefe de armazenamento do setor dos caldeirões número 5, que fica na parte inferior do navio, disse que o estrondo da batida foi parecido com um tiro. A impressão era de que toda a lateral do transatlântico tinha desabado. O iceberg perfurou o casco do navio, rompendo 6 compartimentos criados para vedar a passagem de água. Os projetistas do Titanic nunca imaginaram que nada de tão grave poderia acontecer. Quando um compartimento ia ficando cheio d'água, ele transbordava e alagava o outro compartimento, e assim sucessivamente, até que tudo estivesse cheio de água. O naufrágio do Titanic passou a ser uma questão de tempo. Logo depois do acidente, o capitão Smith correu para a sala de comando. Bruce Ismay, o diretor da White Star Line, também percebeu o tremor provocado pelo iceberg e saiu da cabine para descobrir o que tinha acontecido. O capitão Smith perguntou para Thomas Andrews, o projetista do navio, se ele poderia dimensionar a gravidade das avarias. Andrews disse que o Titanic não ia flutuar mais do que 2 horas. O capitão Smith enfrentava seu pior pesadelo em alto mar. Ele sabia que o transatlântico ia afundar e que só existiam botes salva-vidas para menos da metade dos passageiros. Como não tinha outra solução, mandou a tripulação descobrir os botes. Deve ser difícil para qualquer capitão tomar essa decisão, ainda mais quando se sabe que não existem botes para todos. Em cada um deles cabiam cerca de 65 pessoas, e você tinha que colocar os passageiros nos botes e jogá-los no meio do oceano para que contassem com a própria sorte para sobreviver. O anúncio da tragédia ecoou lentamente pelo Titanic. Em nenhuma das 3 classes, nem o alarme nem a sirene do barco foram acionados. A tripulação decidiu bater na porta de cada cabine, acordar os passageiros e pedir para que eles fossem para o deck superior vestidos com os coletes salva-vidas. Muitas pessoas não sabiam por que estavam vestindo os coletes salva-vidas e não compreendiam que o navio estava afundando. Eles achavam que não estava acontecendo nada demais e que todos estariam bem na hora do café da manhã. O capitão Smith mandou que os oficiais colocassem primeiro as mulheres e as crianças nos botes. Mas muitas mulheres não concordavam em abandonar os maridos. Até hoje é extremamente assustador imaginar o desafio enfrentado pelas primeiras mulheres que entraram nos botes e foram lançadas ao mar, no meio de uma noite fria. Principalmente porque, como os maridos, elas também acreditavam que o Titanic não afundaria nunca. Eu lembro que meu pai foi ao convés para descobrir o que estava acontecendo e recebeu a notícia de que o navio tinha batido no iceberg e que era melhor acordar as crianças e levá-las para a parte superior do Titanic. E foi isso que nós fizemos. Os passageiros da 3ª classe não tinham autorização para ir ao deck. Minha mãe estava com um bebê no colo e uma criança, e por causa disso eu acho que eles deixaram nossa família subir. Nós entramos no bote de número 13, e na despedida meu pai disse que esperava nos reencontrar brevemente. Eu fui colocada numa espécie de saco, mas meu irmão se perdeu, e minha mãe não pôde fazer nada por ele. Os passageiros não sabiam que não existia um bote salva-vidas para todos, e isso não passava pela cabeça de ninguém. À 00:15, os operadores do telégrafo começaram a enviar mensagens de socorro. Meia hora depois, surgiu uma esperança. A tripulação do Titanic avistou um ponto luminoso partindo de um navio distante. O oficial Joss Boxall disparou vários foguetes sinalizadores de socorro. A luz misteriosa era do navio a vapor Califórnia, que naquela noite estava a 19 milhas do Titanic. A tripulação do Califórnia notou os disparos, mas não sabia que o sinal vinha do Titanic. O capitão do Califórnia tentou fazer contato luminoso através do código Morse, mas não recebeu resposta. Sem a confirmação de que o navio estava em perigo, o capitão Stanley Lord decidiu seguir viagem. Os oficiais do Titanic continuaram a disparar morteiros, mas a luz misteriosa do Califórnia desapareceu no horizonte e, com ela, uma das últimas esperanças de salvação também se apagou.
A tragédia do Titanic não aconteceu em apenas 10 ou 20 minutos. Parecia uma história inacabada, onde as pessoas lentamente iam descobrindo que algo de assustador estava acontecendo e que a urgência por socorro não parava de crescer enquanto o tempo ia se esgotando. Apesar dos problemas, os músicos do Titanic levaram os instrumentos para o convés e começaram a tocar na tentativa de acalmar os apavorados passageiros que entravam nos botes salva-vidas. Quem ainda estava nos andares inferiores não escutava o som da orquestra, mas sim o assustador estrondo da água entrando no navio e cobrindo as escadas. O transatlântico, que nunca afundaria, ficava cada vez mais perto do fundo do mar. No meio da confusão, alguns passageiros continuavam dormindo em suas cabines. O marido de uma senhora que estava na terceira classe subiu até o convés para descobrir o que estava acontecendo e não retornou. Ela decidiu dormir e só acordou quando o barco começou a inclinar. A mulher encontrou dificuldades para deixar a cabine, mas conseguiu entrar num dos botes e escapou do Titanic. Um dos principais problemas da terceira classe era a barreira do idioma. Quando os oficiais batiam nas portas e avisavam que o navio estava afundando, muitos imigrantes não compreendiam o que eles estavam falando. Além disso, as escadas para chegar ao convés onde estavam os botes eram de difícil acesso. O barulho nas escadas era ensurdecedor. As pessoas corriam por todos os lados. Os passageiros gritavam o tempo todo enquanto passavam apressados pelos corredores e salões. Nós colocamos nossas roupas, os vestidos de noite, calçamos os sapatos, mas não pegamos nenhum colete salva-vidas. Depois fomos para uma sala grande que estava cheia de mulheres, algumas vestidas com trajes de noite e outras com roupas íntimas. Elas choravam e estavam apavoradas porque não sabiam o que ia acontecer. Nós ficamos lá durante 5 minutos. Minha mãe disse para mim: Ruth, lá fora está muito frio. Volte à cabine e pegue 3 cobertores para aquecer seu irmão caçula, que tem 2 anos, e sua irmã, que tem 4. Quando Ruth chegou na sala trazendo os cobertores, descobriu que sua família tinha partido num dos botes. Antes de deixar o navio, a mãe da menina implorou para que a filha fosse colocada no próximo bote. Então eu esperei. É claro que eu fiquei um pouco assustada. Eu estava nervosa porque nunca tinha imaginado que eu poderia morrer afogada. De qualquer maneira, me controlei e pedi para entrar no outro bote. O oficial do navio disse que sim. Me pegou no colo e me colocou na embarcação. O passageiro da segunda classe, Michel Navratil, tinha abandonado a mulher e os amigos e fugia no Titanic com seus 2 filhos. Ele pretendia começar uma vida nova na América. Logo depois que o navio se chocou com o iceberg, Michel levou os 2 meninos para um dos botes. Eu estava ansioso, provavelmente porque estava longe da minha mãe e não entendia que o Titanic ia afundar. Meu pai me colocou no bote e ainda lembro do momento em que soltaram as cordas e do barulho do pequeno barco batendo na água e das ondas do mar. Vários passageiros tiveram atitudes heróicas e realizaram atos de bravura nas horas que antecederam o naufrágio do Titanic. Eu li dezenas de histórias de mulheres que tiveram a oportunidade de sair do Titanic, mas não aceitaram. A senhora Strauss foi uma delas. Um dos oficiais disse para ela entrar num dos botes. O marido dela ia continuar no navio porque tinha cedido seu lugar para uma mulher que estava com uma criança no colo. A senhora Strauss decidiu então permanecer no Titanic. Ela disse para o marido: se você vai ficar, eu também ficarei. Entre os homens corajosos estava John Jacob Astor, um passageiro da primeira classe. Depois de levar sua mulher Madeleine até um bote, ele se afastou discretamente. O milionário americano Benjamin Guggenheim e seu criado
Chegaram a vestir o colete salva-vidas, mas depois tiraram o equipamento de segurança e colocaram suas roupas mais chiques. Benjamin mandou para a mulher a seguinte mensagem: vestidos com nossas melhores roupas, estamos preparados para afundar como cavalheiros. Eu acho que os homens sabiam que eles não iam sobreviver. Um exemplo disso foi dado por Frank Goldschmidt. Ele disse para o filho: até breve, Frank. Eu te encontrarei mais tarde. O garoto achou que o pai ia segui-lo, mas isso não aconteceu. Os primeiros botes salva-vidas deixaram o Titanic apenas com metade da ocupação. Os oficiais temiam que eles virassem antes de cair no mar. Mas como o navio começou a afundar cada vez mais rápido, eles decidiram lotar os botes. O tempo passava e cada vez tinham menos botes no transatlântico. O pânico tomou conta de quem ainda estava a bordo. Alguns homens disputavam desesperadamente os últimos lugares. Meu pai levou minha mãe e eu até o bote 14. Quando começamos a descer, alguém pulou na embarcação. Era um homem e o oficial disse: eu ia atirar em você. E ele respondeu: você ia apavorar as mulheres e crianças que estão no bote. Um outro passageiro da terceira classe, chamado Daniel Buckley, pulou no bote número 4. Ele desceu agarrado na parte inferior da embarcação. Daniel contou que uma mulher colocou um cachecol na cabeça dele. Os oficiais do Titanic acharam que era uma mulher e deixaram Daniel seguir no bote. Alguns garotos que estavam entrando na adolescência tinham o direito de pegar os botes, mas isto não aconteceu. Os meninos foram barrados porque já não eram tão novos. Eles eram considerados jovens homens e não garotos. A senhora Lucille Carter estava em pé ao lado do filho de 12 anos de idade. Ela tirou o chapéu de palha da cabeça, colocou no filho e disse: agora podemos ir, ele é uma menina. Até as 2 da madrugada, o diretor da White Star Line, Bruce Ismay, ajudava a salvar as mulheres e as crianças. Mas momentos antes do penúltimo bote descer, ele decidiu salvar sua própria vida e abandonou o navio. Pouco depois das 2 horas da manhã, o último bote foi lançado nas águas geladas. Os passageiros atordoados ouviam a orquestra tocar o hino religioso, Meu Coração com Deus. A suave música foi interrompida bruscamente quando a polpa do navio se elevou rapidamente como um gigante indomável. Como os poucos botes já tinham partido, você pode imaginar o pânico dos passageiros que ainda estavam a bordo. Bem, eu acho que não dá para imaginar. Ninguém pode imaginar isto. Às 2h10, a polpa do Titanic continuava a se levantar. Faltava pouco para o transatlântico mergulhar de vez no fundo do mar. Cansado, o capitão Smith entrou na sala do telégrafo, dispensou os operadores do serviço e disse: agora é cada um por si. Nos últimos 15 minutos, o Titanic começou a afundar definitivamente. As pessoas falavam que sentiam o barco afundando debaixo dos próprios pés. Quando a polpa começou a levantar, barulhos, gritos e ruídos assustadores foram escutados. Tudo ao redor estava desabando. O ruído da mobília batendo no chão e das pessoas caindo se juntava ao som do navio partindo ao meio. O transatlântico afundava lentamente e as pessoas que ainda estavam a bordo se equilibravam no convés e nas varandas, na esperança de que alguém ainda viria para resgatá-las. Mas não teve jeito. Infelizmente, o Titanic afundou e os passageiros tiveram que pular no mar. Eles se jogaram e gritaram por socorro, mas é claro que ninguém apareceu para ajudá-los. Eu nunca vou me esquecer do barulho horrível que o navio fez quando afundou. Pessoas gritando e o ruído do mar foi terrível. Às 2h20 da madrugada, a polpa do Titanic desapareceu no meio do mar. Momentaneamente, tudo ficou silencioso. Mas logo em seguida, o som de vozes desesperadas ecoou pela superfície do oceano.
Eu acho que a maioria das pessoas saltou do navio. Os passageiros pularam momentos antes do naufrágio ou caíram na água quando o navio afundou. Quase todos os 500 desaparecidos ficaram flutuando depois que o transatlântico mergulhou no oceano. Nós remamos o mais rápido possível, porque as pessoas que estavam gritando por socorro queriam entrar em nosso bote. 65 ou 70 passageiros já estavam a bordo e não cabia mais ninguém. A maioria dos passageiros que estavam nos botes não queria voltar para ajudar quem estava desamparado nadando no meio do mar de águas geladas. Mas no bote número 14, o oficial Harold Lowe resgatou 3 pessoas que quase morreram afogadas. O oficial Lau remava na direção de um grito distante, mas antes de alcançar esta pessoa, o grito parava. Ele não podia localizar onde estava a vítima e acabava escutando um outro grito que vinha de outra direção. O barulho das pessoas afogando é algo impossível de descrever. Foi o som mais apavorante que eu já escutei em toda a minha vida. Depois dos ruídos veio um silêncio profundo. O navio tinha desaparecido e a escuridão tomou conta de tudo. 45 minutos depois do naufrágio do Titanic, não se escutava mais nenhum grito ou pedido de socorro. Um silêncio assustador cercou os sobreviventes. Provavelmente eles estavam congelados e não conseguiam mais gritar. Só restava esperar que algum milagre acontecesse. Na maioria dos botes, um oficial do Titanic ou um passageiro estava no comando. Mas no bote número 6, Molly Brown, uma milionária do Colorado, assumiu o controle. Molly Brown tinha um coração muito grande. Algumas pessoas achavam que ela era um pouco excêntrica, mas na verdade se tratava de uma mulher fantástica. Nós remamos de 1 até as 4:30 da madrugada. E finalmente enxergamos num ponto distante um sinal luminoso. Depois surgiram disparos de morteiros. Nós gritamos, comemoramos e começamos a remar o mais rápido possível na direção da luz e fomos salvos. O navio Carpathia, que era comandado pelo capitão Arthur Rostron, procurava pelo Titanic desde a noite anterior, quando recebeu o pedido de socorro do transatlântico. Às 4 horas da madrugada de segunda-feira, o Carpathia resgatou 705 sobreviventes do Titanic. Logo que subi no Carpathia, um dos passageiros do Titanic estava esperando por mim ao lado do meu irmão e da minha mãe. É claro que quando eu vi meu irmão, eu fiquei muito aliviada. Nós tínhamos cobertores, comida, conhaque e café. E até uma mulher se aproximou de mim e perguntou: "Seu nome é Ruth Becker?" Eu respondi que sim. E ela disse que a minha mãe estava me procurando por todos os lados. Finalmente eu me reencontrei com meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Todos estavam bem. Depois de recolher os passageiros que estavam nos botes, o Carpathia decidiu retornar ao local do naufrágio para procurar por algum sobrevivente que ainda estivesse nadando. Mas a tripulação encontrou apenas um corpo flutuando. Quando o Carpathia nos salvou, todas as mulheres correram para as varandas do navio para procurar pelos maridos nos outros botes. Mas eles nunca apareceram. Dor e alívio se misturaram no convés do Carpathia, enquanto o comandante mudava a rota do navio para Nova York. A notícia do naufrágio do Titanic chegou rapidamente aos Estados Unidos e à Europa. Em Nova York, parentes e amigos dos passageiros foram para a porta da companhia White Star Line. Eles estavam desesperados e queriam saber informações sobre os sobreviventes. No dia 18 de abril, o Carpathia chegou ao porto de Nova York. Mais de 40 mil pessoas aguardavam ansiosas pelo desembarque dos passageiros do Titanic.
As pessoas se aglomeravam à beira do cais. Além dos parentes e amigos, centenas de jornalistas tentavam falar com os sobreviventes. Enquanto o navio atracava, alguns pularam dentro do Carpathia e outros gritavam o tempo todo. Apenas quem tinha algum amigo ou parente em Nova York podia desembarcar. Meu pai estava na Índia e um amigo nosso enviou um telegrama para ele informando que nossa família estava salva. Meu pai ainda não sabia o que tinha acontecido e achou que nós tínhamos escapado de um acidente de trem. Voltar para casa era um momento difícil para os sobreviventes da tragédia. Alguns tinham perdido a família inteira no desastre. Chegar aos Estados Unidos era mais assustador ainda para as passageiras da terceira classe. Quase todas eram imigrantes, chegando numa terra desconhecida e não tinham mais a ajuda dos maridos, que morreram no meio do mar. Nós perdemos tudo. Tínhamos alguns amigos no Kansas, mas ficamos sem dinheiro, sem roupas, sem nada. Então minha mãe decidiu voltar para a Inglaterra. Como Milvina Jean, muitas crianças que escaparam do naufrágio do Titanic ficaram diante de um futuro incerto, sem um pai e com a memória repleta das imagens aterrorizantes da noite do desastre. Lolo e Mono Navratil ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. O pai deles, que tinha raptado as crianças da mãe, morreu no meio do mar. 3 semanas depois do acidente, a mãe dos meninos leu a notícia no jornal francês e descobriu onde estavam os filhos. Eu lembro do momento em que meu pai me colocou no bote. Ele disse para eu sempre amar minha mãe. E foi isso que eu contei para ela quando nos reencontramos. Diante de tantas vítimas, os governos americano e britânico decidiram abrir um inquérito para apontar o culpado pelo naufrágio. O capitão Smith, que morreu no acidente, foi considerado inocente. O diretor da White Star, Bruce Ismay, também foi absolvido, mas teve que enfrentar as acusações da imprensa. Os jornalistas não perdoaram o fato dele ter escapado do navio, enquanto mulheres e crianças ainda estavam a bordo. O comandante do barco Califórnia também recebeu várias críticas, porque não atendeu o pedido de socorro quando viu os disparos dos morteiros de alerta. Eu acho que não se pode culpar apenas uma pessoa pelo desastre do Titanic e por todas as mortes. Uma série de fatores contribuíram para a tragédia. Se o Titanic tivesse um número suficiente de botes salva-vidas, certamente ninguém teria morrido, porque teria tempo para salvar toda a tripulação. O contraste dos mais de 1.200 mortos contra os 700 sobreviventes chocou o mundo. Ainda mais quando se descobriu que foram resgatados mais homens da primeira classe do que crianças da terceira. Missas e cerimônias religiosas para homenagear as vítimas do naufrágio foram realizadas nos Estados Unidos e na Europa. Logo que o impacto da tragédia diminuiu, surgiu um novo interesse: desvendar o que realmente aconteceu no Titanic e explorar no fundo do mar o que restou do luxuoso navio. Em setembro de 1985, mais de 73 anos depois do naufrágio, finalmente uma equipe de cientistas conseguiu chegar ao Titanic. Eles descobriram que momentos antes de afundar, o transatlântico partiu ao meio. Por alguns segundos, a polpa do navio continuou boiando, antes de também desaparecer no meio do oceano. Os cientistas começaram um trabalho de resgate para tentar recuperar o que sobrou do navio, e chegou a se cogitar a hipótese de içar o Titanic.
Eu respeito o trabalho dos cientistas, mas espero que eles nunca tirem o Titanic do fundo do mar. It astounded me with wonderment. I don't mind the underwater explanation of Eu the acho que eles Titanic. estão completamente errados. O Titanic deve ficar onde está, no fundo do mar. I think it should stay where it is, at the bottom of the sea, as a grave. O naufrágio do Titanic deixou uma lição para a humanidade. Uma lição de lealdade, bravura e sacrifício. Uma tragédia que provocou a morte de mais de 1.200 pessoas e que ficou guardada para sempre na memória de quem enfrentou os momentos de pânico na noite de 14 de abril de 1912.